Porra. Eu ia falar... Vai parar? Não, pode continuar. Eu ia falar uma coisa, só quis fugir, não. Fala, galera. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Então, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Cheguei a jogar em alguns times da minha cidade, Alagoinhas, Bahia. Porém, nessa trajetória de poder jogar futebol, algumas coisas não deram certo, que eu vi que esse ramo era muito mais coisas de quem tinha muito, a partir do momento que eu passei a jogar. Então, eu decidi sair do ramo do futebol e trabalhar com os meus pais. A partir desse momento que eu fui trabalhar com meus pais, eu tinha 12 anos de idade. Eu ia para uma feirinha próxima de lá da cidade, que se chama Pojuca. E lá a gente vendia eletrônicos, vendia carregador, vendia caixa de som, essas coisas. A gente saía todo sábado, às 5 horas da manhã, de Alagoinhas, ia para Pojuca para poder vender. Chegando de Pojuca, a gente sempre chegava umas 6 horas da tarde, por aí. E eu já ia direto, tomava banho, já ia direto pro bar onde meu pai tinha. Começava a trabalhar lá com ele também. Desde os 12 anos até os 14, eu trabalhei nessa feirinha. E dos 14 em diante, só trabalhava no bar com meu pai. Foi aí que eu descobri também a hipnose. Comecei a pesquisar conteúdo sobre hipnose. E aí fiz o meu primeiro curso com 14 anos de idade. Depois disso, da hipnose, eu... Não aguentei, não aguentei. Qual é, mano? Fazer curso de hipnose, pô. Eu não sabia disso, mano. Aí eu fiz o curso de hipnose, 14 anos de idade. Eu fiz o curso, porém não exerci nada, só fiz por curiosidade mesmo. E depois de 2 anos, aos 16 anos, aí sim, eu voltei atrás e comecei a pesquisar mais sobre a hipnose. Foi aí que eu recebi um convite para poder ir para São Paulo, onde teria a reunião de todos os hipnólogos do Brasil e alguns de fora. Eu ganhei esse sorteio, comprei a passagem de um dia para o outro para poder ir para lá fazer... Era um sonho, né? Ser hipnólogo, hipnoterapeuta. Fui lá, fiz o curso. Porém, quando voltei para a Bahia, desisti também da hipnose. Voltei a ser jogador de futebol. Quando eu fiz 18 anos de idade, recebi o dinheiro para poder fazer minha carteira de habilitação. Meu pai tinha me dado. E com o dinheiro da minha carteira de habilitação, eu peguei e comprei uma passagem para ir para Macaé, para tentar o sonho de ser jogador de futebol novamente. Então, não fiz a habilitação, comprei a passagem, meti o pé. Minha mãe falando pra caramba, mas aí eu meti o pé sozinho mesmo. Fiquei na casa de um tio meu. Chegando lá, recebi propostas para poder me profissionalizar em um time. Porém, o time queria me profissionalizar como se eu ficasse de vitrine e eu não ia receber nada. Foi aí que eu desisti novamente do futebol e passei lá 3 meses, lá em Macaé. E aí voltei pra Bahia, já querendo desistir dessas coisas malucas aí. E foi aí que minha mãe começou a encher o saco, já com 18 anos de idade. Tinha que fazer carteira de trabalho, até hoje eu não tenho. Fazer carteira de trabalho, começar a fazer uma faculdade, algum curso técnico para poder trabalhar. Não trabalhar mais no bar com eles. E aí foi que eu falei que não ia trabalhar para ninguém, não ia fazer faculdade, não ia fazer essas coisas que a galera padrão faz. Como todos sabem, os pais da gente, da moda antiga, né? Falando assim, da moda antiga, só é alguém na vida quem faz faculdade. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o mercado financeiro. Com 18 anos de idade, comecei a pesquisar sobre o mercado financeiro. Pesquisei. Porém, comecei a estudar um pouco só. Durante um mês eu já queria fazer dinheiros absurdos e eu só perdia. Aí eu desisti e fiquei só trabalhando no bar com os meus pais. E logo após, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo lá da Bahia também, que ele estava operando, que ele estava mexendo com o mercado de opções binárias. Isso daí eu já tinha 19 anos. E aí eu voltei de cara para opções binárias. Comecei a estudar, comecei a olhar lives. A primeira pessoa que eu olhei assim foi o tal de Israel,
tá? Ele passava sinais gratuitos, porém não deu muito certo. Sinais, quebrei mais uma vez. Estudando o que eu estava estudando na internet, os conteúdos do YouTube, eu via que era muito excesso de informação, então eu não progredia, só regredia. Então foi aí que eu conheci Arthur Leite, fiz a mentoria com ele, eu e meu irmão. E dentro dessa mentoria, sempre que ele entrava ao vivo, nos finais das aulas se reunia uma galera para poder estar estudando, para poder estar trocando conhecimento do que foi passado dentro da mentoria. Surgiu uma oportunidade de ele estar escolhendo algumas pessoas para poder estar visitando a cidade. Ele morava em Cabo Frio, eu moro na Bahia ainda. E aí eu fui um dos selecionados. E dentro que eu fui um dos selecionados, como eu conhecia algumas pessoas do curso, que a gente sempre se reunia para poder estar estudando depois, essas pessoas ficaram sabendo que ele iria para lá para casa e aí pediu para poder se conhecer também e poder conhecer ele. Aí foi uma pessoa do Rio Grande do Sul, foi um do Piauí, foi um de Ilhéus. E aí se reuniu todo mundo lá em casa, acho que foi umas 6 pessoas mais ou menos, esperando o Arthur ir. E aí foi quando começou a pandemia, começou o lockdown, fechou tudo. A gente estava aguardando ele chegar. Todo mundo já tinha chegado lá em casa, estava aguardando ele chegar, e aí não deu certo. Essa de ele não ir, ele mandou uma mensagem pra gente, a gente já estava todo mundo desanimado já. Ele mandou uma mensagem pra gente, perguntando se tinha disponibilidade e se tinha coragem de ir para Cabo Frio. Passar uma semana lá e conhecer a Trader House e conhecer as coisas que tinham lá. E aí foi que a gente topou, se reanimou todo mundo novamente. Arthur não estava conseguindo comprar as passagens. Meu pai comprou as passagens para todo mundo que estava lá em casa aí. Foi aí que a gente decidiu ir para Cabo Frio. Chegando em Cabo Frio, a gente conheceu o Arthur, conheceu a Trader House, conheceu tudo. Passamos uma semana e Arthur chegou pra gente em uma reunião com a gente e perguntou se a gente queria morar lá. E aí foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu, porque além de conhecer o mentor da gente, a gente ia passar a morar na Trader House que ele tinha. Ele pagou novamente a passagem para todo mundo ir para suas cidades, pegar tudo que tinha e trazer para Cabo Frio. Foi aí que tudo começou. Passei a morar com ele, eu e os meninos passaram a morar com ele durante 2 meses. E depois a gente partiu para morar na Trader House. Ele tinha um escritório também, e aí a rotina da gente era essa, da casa para o escritório, estudava e voltava para casa. Então a gente passou a viver realmente do mercado. Todo o conhecimento que ele passava, a gente estudava tudo, e aí a gente também recebia um salário por estar estudando, e foi aí que tudo passou um filme na cabeça e foi aí que eu decidi que o mercado financeiro realmente era o que eu queria e realmente era o meu futuro. Passei a estudar, fiquei 2 anos estudando o mercado, não tinha consistência ainda. A consistência chegou depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Hoje em dia eu tenho 2 anos e 5 meses de mercado. E foi aí que tudo fluiu, foi aí que tudo começou. Eu percebi que tudo que eu estudava antes era tudo baboseira. A galera falava mesmo só para te iludir. O mercado é bem difícil. Depois que eu passei a estudar realmente profundo, vi que o mercado era muito difícil e não é esse negócio de você fazer 10 mil em um dia. Então, após os 2 anos estudando, e aí eu obtive a consistência, tão famosa consistência, e passei a ajudar os meus pais. Minha mãe não acreditava muito até então, porque eu só estava perdendo. E aí, a partir do momento que eu comecei a ganhar, eu comecei a mostrar para eles que é possível, aí eles começaram a acreditar. Meu pai sempre foi mais fechamento comigo, então ele sempre acreditou. E hoje em dia eu ajudo meus pais, ajudo a galera que sempre esteve comigo e tudo através do mercado. Hoje em dia eu vivo aqui em Cabo Frio, moro em Cabo Frio. Sempre que dá, vou para a Bahia visitar meus pais. Sempre que dá, trago eles para cá, para Cabo Frio.
hoje em dia é tudo por conta do mercado financeiro, por conta do mercado de opções binárias. A partir desse momento eu vou estar trazendo para vocês conteúdo toda semana, mostrando que o mercado financeiro ele não é fácil como falam. O mercado financeiro ele é totalmente difícil, é como se fosse, costumo falar que é como se fosse uma faculdade. Não é porque você estudou um mês, 2 meses ali que você vai fazer dinheiro mirabolante como mostram na internet. Então, eu vou estar mostrando para vocês a realidade e o passo a passo para você se tornar consistente e começar a viver no mercado assim como eu. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos.